Decorar a casa para o Natal é uma experiência maravilhosa para mim. Eu realmente não abro mão. Todos os anos eu tenho que decorar a casa. Aliás, aqui no canal está virando uma tradição. Já é o 6º ano que eu compartilho com vocês a minha decoração. E hoje a casa está muito aconchegante. E eu quero dar as boas-vindas a todos vocês para o nosso tour de Natal do ano de 2023. Sejam muito bem-vindos! Como de costume, o nosso tour começa sempre na cozinha. Então hoje não vai ser diferente. Nós vamos começar aqui. Eu quero mostrar para vocês o que eu fiz aqui na ilha. Essa decoração eu trabalhei como tema para ela a casinha de biscoitinho de gengibre. Então o que eu fiz aqui no meio foi uma composição onde eu usei alguns itens de decoração, mais as guloseimas que eu sempre coloco aqui na ilha da cozinha. Olha como ficou bonitinha essa composição, gente. Aqui eu coloquei um vidro de biscoitos, um pouquinho mais alto, e fiz uma composição com um suporte, algumas bandejas e as guloseimas que eu costumo ter aqui na ilha durante o mês de dezembro. Ano passado eu não coloquei vidros de biscoito nem vidros de bala. Eu fiz um arranjo aqui para a mesa onde eu coloquei algumas frutas, frutas artificiais, que era exatamente o que eu queria usar na decoração do ano passado como tema da decoração, mas acabou que eu fiz algo completamente diferente. Mas esse ano, como eu não fiz um arranjo só com itens que não são comestíveis, dessa vez eu quis voltar de novo para as guloseimas. Então eu coloquei algumas balinhas aqui na bandeja de baixo, nessa bandejinha, aqui nessa vasilhinha, e fiz essa composição. Achei que ficou muito bonitinho. Coloquei também os quebra-nozes e vocês vão ver que eles vão aparecer várias vezes nessa decoração, porque eu quis fazer uma decoração bem tradicional, sabe? E a decoração tradicional, ela realmente, a gente usa muito o vermelho, muito as frutas, os quebra-nozes. Então vocês vão ver essa repetição aqui em vários lugares. E o vermelho realmente foi a cor principal da decoração deste ano. Gente, a decoração da janela da cozinha esse ano ficou muito fofa. Eu trabalhei com itens de reciclagem e eu acho que o resultado ficou muito fofinho. Foram duas decorações. Uma que eu coloquei no pendente, que foi um projetinho de faça você mesmo, e um outro projeto que foi colocado aqui na janela. Eu vou mostrar para vocês, vou começar aqui pelo pendente, depois eu mostro a parte de baixo. Como ali na ilha eu fiz algo relacionado com as balinhas, o que eu quis também foi fazer algo relacionado com essas mesmas balinhas aqui na parte de cima. Então eu criei uma guirlanda usando coisas que eu já tinha usado antes. Fiz um laço de fita aqui em cima, coloquei algumas balinhas de penduradas, coloquei um rolinho de abrir massa, uma plaquinha de candy cane, né? Tá escrito aqui que é um estilo mais antigo, de balinhas de bengalinhas, e aqui tá falando que elas são feitas à mão todos os dias. Então é um produto artesanal, é isso que a plaquinha tá falando. Eu fiz com uma cestinha branca e aproveitei para poder colocar as colheres de pau. E eu acho que o resultado ficou muito bonitinho. Ficou algo doce mesmo, como são as balinhas.
Aqui na parte de baixo, gente, isso eu fiz do princípio mesmo. Essa casinha de gengibre foi toda feita por mim. Eu usei também coisas recicláveis. Comecei com papelão, usei fitas que eu já tinha usado antes, fiz com cartolina. Vou mostrar para vocês aqui de pertinho, vocês vão entender. Então, olha só. Como era uma casinha de biscoitinho de gengibre, eu quis que ela ficasse mais ou menos nessa cor natural. Então, aqui eu comecei com um telhadinho, e nesse telhadinho eu cortei as telhas com esse formato mais, tipo assim, meia-lua. Coloquei alguns floquinhos de neve, porque é como se estivesse nevando, então é isso que eu queria que estivesse representado nessa decoração. Coloquei algumas luzinhas de pisca para poder, né, que as pessoas decoram as casas com pisca do lado de fora também, então eu quis trazer isso para essa decoração. Coloquei uma plaquinha desejando um Feliz Natal, e essa plaquinha é uma plaquinha também com as balinhas de candy cane. Aqui eu fiz uma janelinha, olha que bonitinho. E na janela eu coloquei uma jardineira, coloquei alguma coisa aqui tipo um musgo, uma bengalinha aqui também, uma balinha. Aqui no toldo eu coloquei outras balinhas. Na parte da frente eu fiz um jardim, tá vendo? E uma cerquinha. Algo bem simples, mas que ficou muito bonitinho. Coloquei alguns pirulitinhos aqui. E essa parte aqui é como se fosse uma guirlanda feita com a tampinha de uma caixinha de chocolates. E no meio eu coloquei uma luzinha. Aqui, gente, eu fiz, né, a porta da casinha. E dentro, sentado assim na porta, eu coloquei o bonequinho de gengibre, o menininho e a menininha. E coloquei também algumas luzinhas na parte de dentro. Então, aqui vocês podem ver o casalzinho sentado, coloquei uma luzinha lá atrás e na janela também tem as luzes. E a casinha ficou com esse resultado, tá vendo? Ela tá uma casinha bem original, eu acho que ela ficou bem fofa. Ah, aqui também esqueci de mostrar, olha só. Eu coloquei a chaminé, tem também a chaminé e aqui em cima eu coloquei uma balinha. Nas laterais eu coloquei também uma casinha de um lado e outra do outro, para poder completar esse cenário e não ficar com esse espaço vazio. Então, a composição aqui da janela ficou dessa forma. Muito bonitinho, não ficou, gente? Eu achei que ficou super interessante. 2 projetos, assim, que deram um charme todo especial aqui para minha cozinha. Agora, na sequência, eu quero mostrar para vocês a decoração que eu escolhi para mesa de jantar, para esse ambiente. Eu acho que eu gostei de tudo esse ano. Tá difícil de eu falar para vocês qual foi a decoração que eu mais gostei. Mas se vocês me perguntarem qual é a decoração que tem mais significado para mim, eu vou falar que é essa daqui. E vocês vão entender por quê. Porque isso aqui também foi um projeto de faça você mesmo. Mas eu quero mostrar esses detalhes para que vocês entendam que uma decoração, para ela ser feita, principalmente a decoração de Natal, eu acho que ela tem que ter aquele lado sentimental, porque o Natal é muito relacionado com isso. É aquele momento de você refletir sobre várias coisas, sobre a importância das pessoas na sua vida, e essa decoração aqui mostra exatamente isso que eu tô falando para vocês. Olhem só, eu vou até sentar para poder mostrar. Eu fiz aqui, gente, uma decoração extremamente tradicional, porque o que vocês vão ver aqui não é nada de moderno. Tudo aqui é bem relacionado com uma decoração tradicional, por causa das cores, por causa dos objetos e por causa da história desta árvore, que inclusive eu tinha feito uma decoração completamente diferente para esse ambiente. Ele já estava pronto,
mas eu passei umas 5, 6 vezes, eu não estava feliz com o resultado, então eu desfiz a decoração toda para poder refazer e chegar no ponto que chegou. Olhem só, que coisa linda. Como vocês sabem, eu gosto sempre de mostrar os cartões de Natal que eu recebo. Porque o Natal é isso, é você lembrar dos amigos, é você lembrar da família. Então, cada cartãozinho desse que tá aqui veio de uma pessoa especial para mim. Então, eu quis lembrar dessas pessoas durante, não só o mês de dezembro, mas durante o tempo que eu tiver com a decoração de Natal na minha casa. Então, aqui eu tenho cartões que vieram de amigos daqui, amigos de outros lugares e me trazem assim lembranças maravilhosas. Olha só que gracinha que ficou essa árvore. Então, só coisa reciclável. Olha que interessante. Eu tenho aqui os cartões de pessoas queridas, tá vendo? Pessoas, amigos meus que me mandam cartões de Natal. Aqui eu tenho de uma pessoa querida também, que é da Carol Thompson. Aqui eu tenho um que é da Daiane. Aqui esse cartão foi a Su que mandou para mim. Aqui eu tenho um outro cartão da Su. Enfim, eu tenho cartões aqui de várias pessoas. Cartões da Karen, que é uma amiga minha muito fofa, muito querida, que a família dela está aqui. Num desses cartões tem a foto da família dela. Então, esse ambiente aqui é um ambiente que eu decorei que tem muito significado. Outra coisa, vocês podem observar que eu não coloquei como forração um caminho de mesa ou qualquer outra coisa. Como esses tapetes eles são muito tradicionais, eu quis usar algo que fosse tradicional. Então, nada melhor do que um tapete como esse, onde as cores são fortes, então dá um contraste bem bonito. Aqui eu coloquei as minhas renas e o que eu fiz também foi fazer algo com coisa reciclável. Então eu fiz um colar com alguns pedacinhos de cartões também. Tá vendo? Aqui tem o rostinho do Papai Noel, aqui tem um floquinho de neve, enfim. Coloquei aqui como se fosse uma manta e aqui um colar. Aqui desse outro lado, gente, essa rena também ficou muito bonita. Olha como que eu fiz com ela. Produto, coisa reciclável. Isso daqui, eu usei como se fosse um balaio que ela tá carregando. Então, eu usei uma caixinha de chocolate para poder servir de balaio, né? Então, tem um de um lado, outro do outro. Essa parte aqui, ó, que tem esse desenho desse bico de papagaio, que é uma flor também de Natal, isso é um paninho, é uma toalhinha. Então, eu usei como, né, a gente costuma chamar, né, na fazenda de baixeiro, coloquei como se fosse um baixeiro para poder apoiar as duas cestas. E aqui, é claro que precisava de ter um colar, né, para deixar essa composição mais bonita. Então, aqui eu tenho uma plaquinha que está desejando, né, votos de Feliz Natal. Essa parte de baixo aqui, vocês podem ver que é uma figurinha de uma romã. Mais pra frente, vocês vão ver o porquê de ter usado essas figurinhas. Os pratos que vocês estão vendo aqui, gente, que são pratinhos onde tem a rena, é porque, como antigamente as decorações tradicionais, elas usavam muito porcelanas antigas, as pessoas usavam como decoração de Natal, mostrar as porcelanas. Então, o que eu quis fazer aqui é tirar um prato, alguma coisa que está guardada, que eu uso muito de vez em quando, que eu quase não vejo, e trazer para essa decoração. Porque às vezes a gente esquece as coisas que a gente tem e poderia estar decorando com elas. Então, eu finalizei essa composição usando esses pratos para poder encher a base. Então, como eu tenho a rena aqui, eu quis usar os pratinhos de rena e, coincidentemente, um dos cartões que eu recebi
que tá bem aqui no meio desta árvore, ele também tem uma rena, tá vendo? Uma rena e umas arvorezinhas. O nosso próximo cantinho é um cantinho onde eu também decorei com coisas simples, reaproveitadas, que são esquecidas muitas vezes e que eu acho que ficou muito bonitinho. Que foi esse cantinho aqui. Inclusive, eu vou mostrar para vocês qual foi a peça inspiração para poder fazer a decoração deste ano. Foi essa xícara, olhem só. Vocês conseguem ver? É uma xícara de frutinhas que o meu filho comprou para mim há um tempo atrás. Eu achei muito fofa e eu quis usar este ano nessa decoração que tá tão tradicional. Então, o que eu fiz foi o seguinte, essa xícara, ela me inspirou porque eu queria trabalhar com as frutas. E também porque, por ser uma decoração tradicional, ela me remeteu ao meu passado. Quando eu vi as pessoas mais velhas usando as velas durante a noite para ir ao banheiro ou para ir à cozinha, quando a luz elétrica ainda não existia nas fazendas, em lugares mais afastados, então eu via o meu avô que levantava para poder tomar um leite à noite. Então ele acendia a vela, pingava na xícara e usava essa vela na xícara para poder caminhar no escuro durante a noite. Então eu resolvi fazer esse arranjinho, achei que ele ficou muito fofo, facílimo de fazer. Todo mundo tem uma xícara, todo mundo tem uma vela, então é um projetinho que dá para qualquer um fazer rapidinho de última hora. Também fica aí a minha dica, tá? Aqui eu coloquei outros pratos, que são pratos também com desenhos bem tradicionais. Eu quero que você mostre aqui de perto, porque de longe não dá para ver. Olha que bonitinho. Aqui esse prato é uma tipo assim, uma vila, né? E tem aqui a neve no telhado, é uma figurinha bem aconchegante. Aqui na parte de baixo eu tenho outro prato, que é uma lareira. Então, vocês podem ver que é um desenho bem tradicional. E aqui eu tenho outro, que é um Papai Noel fazendo os brinquedos. Vocês podem ver também que o Papai Noel, ele tá com características de Papai Noel bem de antigamente, tá vendo? Então, esse cantinho ficou um cantinho com coisas mais tradicionais. Coloquei esse Papai Noel, essa escultura, para poder ter algo que ficasse um pouco mais alto, para não ficar tudo muito baixinho, porque os pratos aqui, eles não estão todos no suporte. Então, para poder dar uma diferença assim de altura, eu quis colocar o Papai Noel aqui. E é isso, gente, essa composição ficou dessa forma. Então, se vocês tiverem alguns itens como pratos assim, ou xícaras que vocês esqueceram que existem, que estão nas suas despensas, podem começar a usar, porque isso vai trazer lembranças que são muito importantes, que vocês podem usar na sua decoração de Natal. O próximo cantinho que eu quero mostrar para vocês é a mesa de centro. Eu confesso que eu não fiz nada complicado nessa mesa, foi tudo muito simples, mas o que eu quis fazer foi um arranjo super simples, onde ele mostrasse o que a natureza realmente me mostra quase todos os dias aqui na região onde eu moro, que são os veadinhos. Aqui eu fiz uma bandeja, onde eu coloquei musgo, e esse musgo, ele tá representando a grama, né? Coloquei algumas folhas caídas, e essas folhas, aliás, essas folhas são lindas, algumas folhas douradas, fiz algo assim, saindo para fora da bandeja mesmo, algo mais descompromissado, sabe? Algo menos certinho, o musgo saindo, ele mais altinho, ele mais baixinho. Coloquei aqui 3 veadinhos pastando, um pinheirinho, que é
né? O pinheiro aqui, ele tá em todos os lugares praticamente, independente de clima, ele tá sempre bonito. No verão, no inverno, a gente sempre vê o pinheiro por aqui. Um veadinho um pouco maior, que ele está olhando para a árvore de Natal, ele tá usando um colar também. Coloquei um acessório nele para ficar mais bonito. E aqui na parte de baixo, eu coloquei um livro e abri esse livro numa página onde está uma decoração de Natal, bem no estilo que era feita antigamente. E aqui foram usadas nessa decoração, nessa mesa posta, um arranjo com frutas, enfim, dá para ver aqui que é uma decoração bem tradicional. Tá vendo que bonita? Com papel de parede, o dourado apareceu muito. Então, eu quis colocar esse livro aqui para poder preencher esse espaço vazio. E para completar a composição aqui dessa mesa, o que eu fiz foi um arranjo também, onde eu tinha aqui 3 pinhas, que são pinhas bem grandes, lindas. Aliás, essas pinhas não são minhas, eu peguei emprestada com a Su, porque ela me ofereceu, eu falei, eu quero sim, vou usar. Aí eu só completei aqui com outras coisinhas, para não ficar só as pinhas vermelhas, e fiz um arranjo. Coloquei mais pinhas aqui na cor natural e coloquei uma velinha aqui, ó, a bateria, para poder deixar esse arranjo com mais vida, tá vendo? Ficou bem bonito, né? Uma das coisas que eu acho muito fofa nas decorações de Natal são as vilas que as pessoas fazem. E esse ano eu tive um cantinho aqui onde eu fiz a minha vila, só que ela ficou bem diferente das vilas que eu já vi em outras decorações de Natal. Olha só qual foi a minha ideia para poder executar esse cantinho. A forma que eu montei essa vila, gente, foi bastante interessante, diferente também. Olhem só, os elementos que foram usados aqui, eles têm um significado. Essa peneira que eu coloquei aqui na parte de trás, ela significa o globo. Aqui na parte de cima, eu coloquei a casinha onde o Papai Noel mora, lá em cima no Polo Norte. Abaixo dela eu coloquei um laço de fita, só para poder dar uma cor. E fiz uma composição aqui, tudo relacionado com o Papai Noel e com a vila. Só que a minha vila, ao invés de eu colocar as casinhas, o que eu fiz foi optar por um quadro, tá vendo? Então, esse quadro, ele tem as casinhas da vila desenhadas, tá vendo? Olha que bonitinho. Eu coloquei uma luzinha na parte de trás. Então, aqui tá o globo, o Polo Norte, onde o Papai Noel prepara tudo para a noite de Natal. Aqui tá a vila, onde ele vai descer no trenó para poder fazer a entrega dos presentes. E aqui tá o velhinho, já com os presentinhos, o saco de presentes. Aqui tem um cavalinho, uma bola na composição dessa decoração. E aqui eu coloquei do lado de cá um outro Papai Noel pequenininho, alguns sinos e uma velinha, para poder deixar isso aqui ainda mais iluminado. Ainda, gente, aqui na decoração do móvel, eu quero mostrar para vocês o que eu sempre falo, a parte principal da decoração de Natal, que é o meu presépio. Esse ano ele ficou muito fofo, porque ele ficou bem tradicional, eu usei muito vermelho nele, então ele ficou um presépio com muita vida. Olha só como eu fiz a composição desse presépio. Eu quis fazer para cada um uma roupinha diferente. E as roupinhas ficaram bem no estilo antigo mesmo. Olhem só, aqui eu coloquei os 3 Reis Magos, todos com uma roupinha, tudo puxado pro vermelho e pro dourado, tá vendo? Olha só, aqui esse eu coloquei só com uma echarpe, coloquei também um turbante na cabeça. Aqui eu fiz também como se fosse um manto, né?
um sobreposto ao outro, para não ficar muito igual. Aqui também eu coloquei um outro turbante nesse Rei Mago. Aqui eu fiz no José um manto vermelho e coloquei também algum detalhe aqui, tá vendo? Para poder segurar o manto, que eu acho que ficou super bonito. Uma fita aqui verde com vermelho, que deu um acabamento bem interessante. Aqui eu tenho a Maria, olha como que ficou bonitinho. Eu coloquei um manto vermelho e na parte da frente eu coloquei um laço de fita dourado. Achei que ficou uma graça isso. Aqui do lado de cá eu tenho o pastoreiro, que eu também fiz uma roupinha para ele e achei que ficou um charme isso aqui, gente. Esses detalhes, eu gosto de cuidar dos detalhes, então isso ficou bem bonitinho. E é claro, a parte principal do meu presépio, o meu menininho Jesus. Olha que gracinha que ficou. Eu coloquei ele na manjedoura, coloquei vários matinhos secos, coloquei algumas serragens e coloquei um pouquinho do vermelho também para poder deixar essa decoração com os tons bem tradicionais em todos os cantinhos do meu presépio. A parte de trás aqui do presépio, eu coloquei uma cesta, sabe? Peguei uma cesta, passei uma fita vermelha em formato de cruz. Coloquei o anjinho dependurado nela e coloquei a palavra paz aqui na parte de baixo. Para poder completar esse presépio, já que eu não tinha usado pisca, eu coloquei uma vela para poder trazer a luz, o brilho para esse presépio. Bem aqui pertinho do presépio, eu fiz algo para finalizar a decoração deste móvel, que foi um arranjo que eu achei que ficou super bonito. Olhem só como que ele foi feito. Eu usei vários itens diferentes, é claro, com várias cores e uma mistura bem grande de texturas. E esse foi o resultado que eu consegui. Aqui na parte de cima, eu coloquei um passarinho vermelho, que é o cardeal, que ele tá sempre nas decorações de Natal. Aqui eu coloquei um cogumelo, que eu achei esse cogumelo super bonitinho. E fui misturando algumas coisinhas, como essas graminhas verdes. Aqui eu coloquei frutas, tem aqui essa pimenta vermelha que vocês também vão ver na decoração da minha árvore. Coloquei algumas folhinhas de eucaliptos, coloquei mais frutas aqui na parte de baixo, porque as frutas são bem tradicionais na decoração. Então, vocês podem ver que tem uvas, maçãs, aqui eu tenho pinhas, tenho também romã, pera, mais um cacho de uvas, enfim. Esse arranjo ficou bem bonito, ele ficou com coisas que realmente remeteram a uma decoração mais tradicional. Eu achei que o resultado ficou muito fofo. O próximo cantinho que eu quero mostrar para vocês é um dos meus favoritos, a árvore de Natal. Olhem só como ela ficou linda, gente. Esse cenário aqui realmente ficou muito aconchegante. A árvore no meio, como de costume. Nas laterais eu coloquei as cadeiras. Na parte de trás eu coloquei duas mesinhas com alguns quebra-nozes. Mas vamos começar aqui com a árvore, que é o principal aqui desse cenário. Olha como que ela ficou bonita. Super cheia, super colorida e com muitos ornamentos que remetem ao item inspiração, que vocês viram, que é a xícara com as frutinhas e com a vela. Olhem só, gente, que coisa bonita que ficou isso aqui. Na parte de cima, eu coloquei esses galinhos com essas florzinhas vermelhas e fui descendo, alternando. Trancei a fita de veludo vermelha e fui distribuindo os meus ornamentos. Aqui na parte de cima eu coloquei um cacho com algumas maçãs e vim distribuindo o resto das frutas. Aqui eu tenho a laranja, tenho um pimentão,
Aqui eu tenho um ornamento com o desenho de uma romã, tá bem bonita essa bola. Aqui eu tenho a pimentinha que foi usada no arranjo, ela foi repetida aqui na árvore. Tenho pimentões vermelhos e verdes. Tenho esses piques que são super bonitos, tá vendo? São algumas bolinhas revestidas com fitas de veludo vermelho. Aqui eu tenho também esse ornamento com desenho de fruta, tá vendo? São alguns pêssegos. É um estilo mais antigo, porque é uma bola mais... Ela não é uma bola, né? É uma coisa mais achatadinha. Mas olha como é que ficou bonito isso. Aqui eu tenho também essa bola com desenho de... Eu acho que isso daqui é uma pera, gente. Olha que bonita. Tá vendo? Tenho aqui na parte de baixo também uma outra maçã com uma textura um pouco diferente. Aqui eu tenho também esta bola onde eu tenho a mistura de frutas, tem a romã novamente e tem um cacho de uvas. Na parte de baixo eu fiz um arranjo numa bandeja, onde eu coloquei algumas romãs e uma variedade de frutas também, como pera, maçã, eu tenho aqui também algumas romãs, enfim, várias coisinhas para poder deixar isso aqui super charmoso. E coloquei uma bola aqui com alguns passarinhos, porque afinal de contas, né, na natureza a gente vê os passarinhos se alimentando das frutas, então eu quis colocar essa bola ali na parte de baixo. Aqui eu tenho a vela, que eu acho que deu um charme super especial para essa árvore. Tem ela aqui na parte de baixo também. Eu não quis colocar muitas, é só algo mesmo para poder ser mais simbólico. A luz, né? Então, a vela é algo que eu gosto de usar muito nas decorações. E na de Natal, então, eu acho que ela é extremamente importante. Dessa vez, eu consegui colocá-la aqui na árvore. Então, o resultado que eu consegui, gente, foi esse. Ficou muito bonita, não ficou? Ainda tem mais um cantinho que eu quero mostrar para vocês, que é a decoração que eu fiz aqui nessa janela. Acho que ficou um sonho essa decoração, gente. Talvez tenha sido uma das minhas favoritas. Gente, o que eu estou mostrando para vocês por último aqui no tour de Natal foi a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a minha decoração, antes mesmo de montar a minha árvore. Olha como que ficou bonita essa janela. Ficou bem cheia. Na parte de cima, eu trabalhei com muito verde e com muitas texturas. Olhem só, as frutas também foram usadas. Aqui eu trabalhei com texturas diferentes e cores diferentes. Então, aqui eu tenho o branco, eu tenho o vermelho, eu tenho o verde em tonalidades diferentes. Ele tá mais escuro, ele tá mais claro. Usei pinhas, coloquei também galinhos, tá vendo? Na parte da frente eu fiz algo, na parte da frente não, na parte do meio, eu fiz algo descendo para não ficar uma decoração muito reta. Então eu fiz algo caindo, como se fosse uma cascata, no meio e nas laterais, para deixar isso aqui mais menos uniforme, com mais irregularidades, que eu acho que foi o que fez isso ficar bem bonito. Aqui eu coloquei um passarinho, ele apareceu de novo. Usei duas bolas verdes, uma de um lado e outra do outro. E aqui eu continuei com essa coisa bem irregular mesmo, para poder ficar uma decoração mais rica, tá vendo? Olha que bonito, usei essa fita é maravilhosa por causa da textura que ela tem, então ela deu um caimento super bonito. A parte de cima dessa decoração ficou assim. Já na parte de baixo, eu usei itens repetidos.
e fui alternando. Aqui eu fiz da seguinte forma: uma forração verde na parte de baixo e coloquei um quebra-nozes, uma lanterna, um quebra-nozes, uma lanterna, quebra-nozes, lanterna. No meio certo da janela eu coloquei um quebra-nozes em cima de um cavalo e continuei aqui fazendo essa mesma repetição, alternando as lanternas e os quebra-nozes. E ficou super aconchegante esse cantinho, porque como as velinhas são sempre acesas na parte, né, da noite, quando a casa já está mais escura, então, tanto visto lá de fora ou daqui de dentro, quando eu apago a luz do corredor, fica um ambiente super aconchegante. Fiquei apaixonada por esse cantinho, gente. Outra coisa que eu fiz, na parte de cima das lanternas, eu coloquei um passarinho. O mesmo passarinho que tá aqui, ele tá aqui na parte de baixo também. Olha que graça que ficou esse arranjo. E mais uma vez chegamos ao final do tour de Natal. Eu espero que vocês tenham gostado da decoração deste ano. Quero desejar a todos um Natal repleto de muita luz, de muita paz, de muita saúde. E um ano novo, é claro, repleto de muita prosperidade. No mais, muito obrigado pelo carinho de todos. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!